Amém? E o irmão Branham fala porque as pessoas têm uma concepção errada, uma concepção teológica errada de anjos. Nós às vezes pensamos que anjos são apenas seres com asas. O irmão Branham disse não. Ele disse que existem várias categorias de anjos. Amém? E existem mesmo anjos que não têm asas. Por exemplo, o anjo que o irmão Branham descreve que lhe apareceu. Aquele anjo não tinha asa. Ele fala que tinha a forma de um homem. Amém? Mas era anjo. Então, nós encontramos que quando Deus criou os anjos, Deus é um Deus de ordem. Você não pode pensar que quando Deus criou os anjos, ou lá nos céus, os anjos têm que voar de uma maneira desorganizada, como fosse talvez numa sanzala. Não. Deus, quando criou os anjos, Deus estabeleceu uma ordem. Amém? E a ordem de Deus está relacionada com a posição. Amém? E Deus estabeleceu cada um dos anjos nas suas posições. Amém? Por exemplo, os anjos mais próximos de Deus, que guardam o trono de Deus, são os serafins. A Bíblia fala isso no livro de Isaías, capítulo 6. Amém? Temos os serafins, eles guardam o trono de Deus. E não importa qual anjo você é. Lá não é questão porque eu estou no céu, quero estar ao lado do trono de Deus. Não. Deus estabeleceu uma ordem que só os serafins têm que estar lá a guardar todo o trono. Amém? E aquilo era uma missão que cada um dos anjos deveria cumprir. E desde que os anjos estivessem nas suas posições, aquilo seria uma maravilha. E nós encontramos que existem os querubins, os arcanjos, e existem outros anjos, tal como Miguel, anjos que Deus enviou para o povo de Israel. Mas nós encontramos que os anjos estavam numa posição estabelecida por Deus. E tudo no céu seria uma plena e bela harmonia. Amém? Notem a importância da ordem estabelecida por Deus. A ordem de Deus, repito, consiste em permanecermos na posição que Deus nos colocou. Amém? Foi quando Lúcifer se deslocou do seu posto de dever, amém? Quando ele saiu da sua posição estabelecida por Deus, aquilo começou a criar uma interferência na ordem estabelecida por Deus, amém? E quando Lúcifer saiu, ele começou a influenciar os outros a abandonar o seu posto de dever. Não é que eles começaram a fazer muita coisa, confusão como tal, não. A princípio, o problema começou quando eles abandonaram o seu posto de dever, amém? Quando Lúcifer abandonou o seu posto de dever, aquilo começou a criar uma interferência na ordem divina estabelecida por Deus, amém? E aquilo causou a primeira divisão, amém? Se Lúcifer, se Satanás permanecesse no seu posto de dever, na sua posição, hoje em dia as coisas estariam em ordem, amém? Por isso, quando há uma tendência em ti, amém? Quando há uma tendência em mim de querer sair do lugar que Deus te colocou, vamos prestar atenção, amém? Porque há um espírito nos animando. Por detrás de cada ação há sempre um espírito, amém? E se for o espírito de Deus, Deus vai te conduzir a obedecer a ordem estabelecida por Ele através dos seus profetas, amém? Mas se for uma desordem, já sabemos onde é que teve princípio essa desordem, porque Deus é um Deus de ordem e não um Deus de confusão, amém?